Mas enfim, ó, tá gravando. Vou tentar fazer como é que é? Bordão que fala no seu nome? A introdução, vamos dizer. Beleza. Cara, os ouvintes, está começando mais um podcast aqui. E o podcast de hoje vai ser uma entrevista com um ex-legionário, amigo meu. E ele tá aqui para passar uma dica para vocês, alguns bizu pros betas que estão querendo ser milico em outro país ou tentar uma vida nova em outro país. Se apresenta aí, amigo, por favor. Olá, boa noite, meus queridos. Só isso? Só? Edita aí. Edita aí. Não, eu edito. Tá. O que eu falo, Diogo? Ué, mano, tipo, se apresenta, fala aí, meu nome é Felipe e tal. Tá bom. E aí, pessoal, meu nome é Felipe, eu sou amigo do Joe aí, ele é da minha cidade. E qual que era o primeiro tópico, Joe? Você tinha preparado aí pra gente? Então, pessoal, eu fiz 10 tópicos aqui pra gente abordar detalhadamente todos os assuntos sobre a Legião Estrangeira, porque vocês aí que ficarem interessados, vocês não vão achar esse tipo de conteúdo no YouTube, nem no Google, qualquer lugar que seja. Vocês não vão encontrar, é sempre pessoal querendo passar a perna no outro, é mentirinha. Agora nós está com um amigo aí que foi pra Legião Estrangeira, voltou, vocês vão saber o porquê ele desistiu. Mas esse conteúdo aqui é exclusivo, vocês não vão achar em outro lugar. Mas enfim, vamos dar continuidade no podcast. O primeiro tópico é o seguinte: como você conheceu a Legião? Então, quando eu morava com o meu tio, que ele estava aqui na minha casa, ele era muito fã de filme militar. Uns filmes militares bem cringe mesmo, sabe? E alguns bastante basic. E a gente estava assistindo um filme chamado Dias de Glória. Em francês é Indigenes o nome do filme. E o filme aborda sobre a Segunda Guerra, um tema de soldados estrangeiros, né? Que lutam pela França. No caso, eram soldados da Argélia. E a Legião foi criada nesse sentido, né? Justamente para os estrangeiros protegerem o interesse da França. Os interesses da França, né? Que são muitos. E nesse filme, a Legião era muito representada. Tinham muitos soldados com cap blanc. E eu acabei conhecendo a Legião por esse filme. O que foi algo bem único, né? Porque a maioria das pessoas conhecem a Legião pela internet. Pô, bacana, companheiro, bacana. Mas é assim mesmo, toda criança, cara, tem que ter um estímulo desse jeito, tipo filme de guerra, violência e tudo mais. Militar, pra ser militar, ou a pessoa cresce jogando videogame ou assistindo filme violento, mas é desse jeito. Mas é sempre desse jeito. Então foi por aí que você conheceu a Legião, nem ninguém te falou, foi pelo filme mesmo. Exatamente. Beleza, então. Segundo tópico. O que te motivou a ir pra Legião? Essa é uma pergunta bastante... Até eu me questiono às vezes sobre isso. Eu simplesmente não estava muito feliz com o jeito que minha vida estava ocorrendo aqui. Eu não gosto de como a sociedade brasileira no geral, ainda mais de pessoas da nossa idade, de jovens, se comporta. Então eu não acho que seja algo compatível com os meus princípios. Então eu estava fazendo tudo para mim ir embora, né? Eu ficava em grupos de WhatsApp da Legião, vi muitos vídeos, documentários, etc. E acabou que você pensa, caramba, isso que é um serviço de homem de verdade. Imagina se eu fosse um desses caras. Porque a propaganda da Legião Estrangeira na internet, ela é muito forte. Não, sempre vai ouvir bem. É excelente. É muito boa mesmo. Você sempre vai ouvir bem daqueles que não foram. Mas os que foram, você escuta mal. Você sabe como que é nos grupos de WhatsApp? Você fala, pô, gente, acabei de voltar da Legião Estrangeira. E o cara fala, mas você saiu? Por que você saiu?
porque você apanhou, sabe que na Legião é desse jeito. Aí você pode até falar pra pessoa, pô, velho, eu saí da Legião porque estupraram a minha família lá. Daí o cara fala, ah, não, mas a Legião é desse jeito mesmo, velho. Você queria o quê? A Legião é assim, é só pros foda. É desse jeito. Você já esteve em grupos de WhatsApp, assim, que eu sei. Eu também estive em muitos, então é desse jeito que funciona. Aconteceu algo semelhante desse jeito, quando você falou pra alguém que você saiu, a pessoa ficou indignada, tipo, porra, velho, você é burro, você não aguenta, você é um fraco. Não, na verdade, a maioria das pessoas, assim, que no meu vínculo social, assim, fora os meus amigos, são pessoas fracas, né? Então elas não ficaram, assim, muito, porque elas também não aguentam, sabe? Então, mas na verdade, para as pessoas mais, assim, desconhecidas, sabe? Ou, na verdade, para todo mundo, acho que passa na cabeça de todo mundo quando eu falo, eu saí da Legião Estrangeira. Todo mundo deve pensar assim, pô, que cara fraco, não aguentou o tranco, e é isso. Terceiro tópico, como foi o planejamento? Então, na verdade, o planejamento é uma verdadeira bagunça, né? Eu vendi tudo o que eu tinha aqui no Brasil, vendi jogo de Xbox, vendi a minha moto, eu peguei meu FGTS, foi tudo na viagem. Eu não gastei muito dinheiro assim com a viagem, mas eu tava com uma reserva de dinheiro muito grande. Normalmente as pessoas que vão pra Legião, elas entram lá com um saldo assim de 50 euros que eles aprendem, né? E eu cheguei lá, eu tava com 1.000 euros, sabe? Então eu tava com um pouco de Legião. Mas então você resolveu, tipo assim, deu na telha, você falou, não, eu vou pra Legião porque eu não tô aguentando mais essa vida medíocre que eu tô levando aqui, com o meu trabalho, e tu resolveu ir. Exatamente, foi desse jeito. E acho que do dia em que eu decidi a ir pra Legião foi foi de novembro ou foi em fevereiro. Mas aconteceu um episódio bem esquisito quanto a essa viagem. Eu sofri um acidente de moto um dia antes do dia em que eu iria comprar a minha passagem. Pois é. E eu acho que foi algum tipo de sinal pra mim não ir, eu não sei, mas eu respeitei muito isso. Eu vou trabalhar de moto todos os dias, na verdade eu ia, né? Agora eu tô indo de carro. E nesse dia, infelizmente, eu sofri um acidente no dia anterior ao dia que eu comprei minha passagem. Eu ia comprar minha passagem para março. E daí eu sofri um acidente, eu lesionei o meu pé, torci o tornozelo. E depois disso, quando eu me recuperei mais ou menos ainda fui pra Legião com dor no pé, eu comprei minha passagem e adiantei para fevereiro, né? Então foi algo bem, assim, do nada mesmo. E os treinos, como é que foram? Então, sobre os treinos, eu comecei a correr um mês antes de eu ir pra Legião, porque eu não tinha o hábito de correr. Eu nunca gostei de correr, nunca. Foi sempre puxar peso. Puxar peso era o meu passatempo favorito. Eu treino aí desde 2015 e comecei com 15 anos de idade, 16. E desde então foi só isso, só hipertrofia. E eu esquecia dos essenciais, né? Treinar mais a perna, porque você carrega muito peso, né? Então suas pernas lá doem igual, você sente que suas pernas são um palito, né? Você carrega muito peso e você fica treinando o braço à toa, porque você não carrega muito peso assim nos braços, sabe? De vez em quando você faz alguma força quando você vai fazer trabalho, porque todo dia eu trabalhava lá. Todo dia, então, eu carregava uma mesa, por exemplo, sabe? Eu trabalhei muito no serviço de general, que é basicamente o pessoal que cuida, assim, do interior do quartel, né? Corta as plantas, o famoso Ruka Job, como os ucranianos me diziam, né? O serviço de merda. E era basicamente todo dia isso. Era tipo um EB da vida. Praticamente, quase a mesma coisa. Na verdade, eu acho que no EB tem menos, assim, esse tipo de trabalho, sabe? Porque no EB, mesmo que você termine o internato, né, que é basicamente, assim, a formação, você sai 6 horas da tarde. Acho que o internato é no segundo mês, né, a formação da Legião são 4. Então, você acaba 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde você tá livre para fazer qualquer coisa. A formação da Legião, não. Você fica 24 horas disposto a qualquer serviço. Te acordarem no meio da noite fazer alguma coisa, foda-se, tem que fazer, sabe?
Então, você nunca sabe o que te espera, né? Entendi. Então, beleza. Aí tu foi lá, comprou sua passagem. Antes disso, tu sofreu um acidente de moto, que talvez aí foi vamos dizer, uma premonição, algo assim que tava falando pra você não ir. Se tu teimou, foi pra lá. Aí tu comprou sua passagem e foi. Aí como é que foi? Como é que foi a chegada na França? Como foi como é que foi a experiência de você ter andado no avião? Pra alguém que nunca teve essa experiência, conta aí pra gente. Então, eu parti de Londrina, aqui no Paraná. Parti de Londrina para Guarulhos. Eu comprei a minha passagem no próprio site da Air France. Então foi bem pela internet, paguei à vista ainda, né, de tudo que eu vendi, né, deu um dinheirinho. Então eu parti de Londrina para Guarulhos. Em Guarulhos eu acho que eu fiquei esperando umas 4, 5 horas, mas foi um negócio bem bacana. Eu conheci eu não lembro, uma nigeriana que morava no Brasil aqui por 15 anos e ela estava voltando com os filhos dela de volta para a Nigéria. E um fato engraçado, isso em Guarulhos mesmo, eu estava conversando com ela e tinha um monte de caixa na nossa frente, sabe? Uma caixa embalada, sofá, tudo, tava poluindo muito o ambiente mesmo, sabe? Apesar de... Tava poluindo o ambiente. Apesar de que em Guarulhos, você olha pra fora, velho, da janela, assim, sabe? Aquelas janelas gigantes, e só tem favela, sabe? Então já é meio poluído lá. E daí tinha todas essas caixas na nossa frente, e na hora que eu tava conversando com ela, chegou um policial federal e falou: Policial federal, o que você tá fazendo com essas tralhas aqui? Daí ela explicou pra ele, né, que ela tinha pago já pra companhia aérea carregar essas tralhas dela lá pra Nigéria. Acho que era Lagos, a cidade onde ela estava indo. E ela explicou pra ele nem deu muita atenção pra ela, só deu umas comidas de rabo, assim, sabe? Nada de muito violento. E depois ela explicou que é normal ela passar por esse tipo de coisa, que querendo ou não, a primeira geração de imigrantes, né, nunca se adapta. E isso é em qualquer parte do mundo, sabe? Ainda mais em país de terceiro. E depois disso, que eu peguei o meu voo, foi uma coisa bem esquisita. Os comissários de bordo, cara, pareciam soldados nazistas mesmo. Coisa mais engraçada, são soldados nazistas te tratando bem. E quando eu cheguei na Legião, eu assimilava muito o rosto desse pessoal, dos comissários de bordo, aos meus superiores da Legião, porque eles eram extremamente iguais, sabe? A diferença é que o comissário de bordo, ele levava água pra mim, sabe? Me tratava tão bem, e os meus superiores da Legião era só xingamento, pump, faz isso, faz aquilo, fuck you, suca bilhete, curva, sabe? Essas coisas. E durante o meu voo, nossa, quando o avião decolou, foi um negócio muito bacana. Que eu nunca tinha andado de avião na minha vida, né? Eu simplesmente não me importaria de ficar 24 horas dentro de um avião, a não ser que esteja de dia e que eu esteja na janela, né? Porque corredor é uma merda. Mas na volta, se bem que eu fiquei dormindo, né? Então, enfim. E foi uma experiência muito, muito bacana mesmo, andar de avião pela primeira vez. Eu sentei do lado de uma chinesa ou japonesa, não sei a nacionalidade dela, e ela ficava de máscara, sabe? E ela era bem esquisita. Ela tirava uns negócios da mochila, todo tipo de comida estranha. Ela tava com uma caixa térmica, coisa que eu nem sabia que eu podia carregar dentro do avião, mas enfim. E do meu outro lado tinha um paraguaio. Esse paraguaio, ele tava indo para Valência, na Espanha. Pelo que eu percebi, conversando com os latinos que estavam na Legião, todos eles falavam: já morei em Valência, acho que depois daqui eu vou para Valência. Então essa cidade aí, pelo que eu vi, ela é bem assim, recebe muito imigrante, sabe? Muitos latinos no geral. Mas o meu voo, tirando isso, foi bem bacana. Demorou demais, acredito que por ter sido o meu primeiro voo, né? Foram 12 horas, 11, acho que por aí, se eu não me engano, demorou bastante, né? Afinal, são 10 mil quilômetros. E outra coisa interessante, o avião, ele não vai direto, ele não pega mar e vai direto para a França. Ele foi reto em direção à África. Se eu não me engano,
Qual foi o primeiro país? Eu não sei se foi a Guiné Equatorial, pelo que eu vi no painelzinho que fica na nossa frente, no monitorzinho. Ele chegou na costa, assim, da África, sabe? E começou a subir pra França. Mas em cima de terra mesmo, sabe? Não foi, assim, em cima do mar. Isso era um fato que eu não sabia. Foi um negócio meio esquisito. Tá por aí porque a Terra não é plana, né? Como diz o Olavo de caralho, né? Porque se a Terra fosse, era só pegar retão, tá ligado? Então não precisava fazer uma curvatura assim, de direção pra África, subindo depois até a Europa. Sim, Mas aí, sim, não. Aí tu chegou lá na França, viu toda aquela mulherada bonita, aquelas francesas lindas e maravilhosas, viu todo aquele ambiente novo. Como é que foi a chegada? Como é que foi? Você foi atrás de hospedagem? Como é que foi esse primeiro contato com uma nova cultura, com uma nova língua? Então, quando eu cheguei no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, eu desembarquei em Paris mesmo, cara, foi difícil, porque eu cheguei lá e não falava francês, mas eu falava inglês. E eu não sei o porquê, mas os franceses não falam inglês. Eu conversei com um cara num post no Facebook aleatório, daí ele falou que eles falam inglês, só que eles não queriam falar comigo, porque eles são extremamente arrogantes. Um fato que eu não achei verídico, porque foram bem educados comigo, sabe, tentando me explicar, gaguejando mesmo, nem a polícia, ninguém mesmo. E dentro do aeroporto tem um guia, não um guia, um cara que dá informações, sabe, e nem esse cara falava inglês, velho, como que pode? O cara só falava francês, mais nada, sabe, até pra ele falou, cara, como, desculpa? No país de primeiro mundo, o cara não sabendo falar inglês, ainda mais um informante, porra. Exatamente, cara, exatamente. Isso não me entra na cabeça até agora. Por que contrataria um cara pra dar informação? O cara não pedia dinheiro pra ninguém, nem nada, então era serviço do aeroporto mesmo. E o cara não falava uma palavra de inglês, ele falava pra mim, cara, se informa com o outro aí. E algo interessante, eu tive o meu primeiro contato com os militares da Legião no aeroporto. Eles estavam fazendo sentinela, né? Porque a sentinela da Legião, ela é feita nas 10 maiores cidades da França. Então, em Montpellier, em Toulouse, em Paris, em Marselha, todas as maiores cidades da Legião, da França, a Legião faz sentinela, né? A sentinela não é nada mais que simplesmente uma patrulha em aeroportos, nas ruas, porque eles têm muito medo de terrorismo, né? E isso é algo bem interessante. E eu cheguei a sair um pouquinho em Castelnaudary com o FAMAS e tudo. Não era bem oficialmente uma missão sentinela, sabe? Mas a gente saiu na rua, assim, armado. Foi um negócio bem bacana. Calma lá que a gente vai chegar lá. Calma lá, não se empolga não. Sem pressa, sem ansiedade. Tá emocionado, tá chorando aí de saudades ou não? Como diziam os moldávios lá, pas de stress. Aí tu chegou na França, tu chegou lá, viu que o ambiente era diferente e tudo mais. Aí tu ficou quantos dias lá na França? Você ficou um dia curtindo lá ou você foi direto pra Legião? Eu não fui pra turistar. Eu cheguei lá em Paris, eu não me apresentei no Fort Nogent, que é outro centro de recrutamento da Legião, porque o Fort Nogent é uma perda de tempo você ir. Isso todo ex-legionário explica em vídeo, sabe? E tem gente que ainda não escuta, fala que é melhor ir lá porque eles recrutam mais, mas nada a ver. Na verdade, na minha comissão, eu vou explicar mais pra frente o que é a comissão. Na minha comissão eles pegaram até mais o pessoal que iam pra Albânia direto do que diretamente pra Paris. Então, você se apresentar no Fort Nogent em Paris é uma perda de tempo absurda, porque eles não te pagam lá, né? E na seleção lá em Albânia eles te pagam por dia que você fica lá. Sobre curtição, essas coisas, eu não fiz nada disso. Eu acho que eu fiquei umas horas só em Paris, e eu cheguei lá, eu comprei um chip pra eu poder ter internet. Uma coisa
Uma coisa que eu achei extremamente absurda em relação ao Brasil com a França, nesse serviço, assim, de lojas, assim, pequenos comércios, é que quando eu fui comprar o meu chip da Orange, que é uma operadora muito grande na França, na verdade, se não me engano, é a maior, eu comprei o chip e eu só tinha perguntado pra ele, você tem um chip aí pra mim poder usar na internet? Ele falou sim, eu paguei até caro, eu paguei 50 euros, 40, não me recordo. E ele só entregou o chip na minha mão. Como? Que roubo! 50 euros no chip. Absurdo, velho, absurdo. E o chip ele é válido por 3 meses só, é só pra você ter internet. É mais pra turismo mesmo, sabe? É pra roubar turista. Isso que eu fui descobrir que se eu tivesse feito um pré-pago, assim, seria muito mais barato, sabe? Bem mais barato. Mas você chega num país assim, você é burro, sabe? Então não tem como você escapar, você vai ser roubado mesmo, sabe? Em relação a preço e etc. Inclusive, mais pra frente também eu explico a história de um brasileiro que ele foi roubado pelo, se eu não me engano, o sobrinho da Alessandra, alguma coisa assim dela. Quem é milico do grupo de WhatsApp da Legião sabe, conhece quem é essa Alessandra, mas depois eu explico mais a fim, só pra você me lembrar. Então, aí esse cara aí do comércio, quando eu tava comprando o chip, eu pedi o chip pra ele e ele só me deu o chip. Eu fiquei parado olhando pra cara dele, eu falei, pô, você não vai nem me ajudar a pôr, configurar? Ele, é só você abrir aí, pô, beleza, tem segredo não. E virou as costas pra mim na hora. Porra! Eles são extremamente arrogantes. Maluco super ignorante, velho. Sim. Aí depois ele virou as costas pra mim e começou a conversar com uma colher, loira. Aí eu falei, até entendo, né? Então, eu lá no aeroporto mesmo, eu peguei um trem, um TGV, diretamente pra Marselha. Na verdade, desculpa, primeiro eu peguei um trem pra Gare de Lyon, que é uma estação que fica no centro de Paris mesmo. E lá é bem confuso, não tem placa, não tem nada, não tem porra, não tem ninguém pra te ajudar, ninguém fala inglês, só tem africano lá e polícia, só. E não vi nenhum militar lá. Vamos ressaltar aqui pros ouvintes, você estava sozinho, não tinha ninguém, tava longe de amigo, longe de família. Sim, eu fui 100% sozinho, eu só catei minhas coisas e fui pra França, somente. E quando eu tava lá no Gare de Lyon, eu consegui me achar lá, peguei o TGV, o TGV foi 4 horas, cara, isso é impressionante. Foram 4 horas de viagem de Paris para Marselha, são 800 quilômetros. Marselha é literalmente no outro lado da França, né, bem no sul da França, e Paris é bem no norte da França, sabe, um pouquinho mais no meio, porque não tem saída para o mar. São 800 e poucos quilômetros, cara, que a gente fez no TGV em 4 horas. Isso é absurdo. Sim, é extremamente rápido. Eu mal pisquei e já tava em Marselha. Mas enfim. Então, eu cheguei em Marselha, daí eu mandei mensagem pro Igor, que era um cara que eu tava conversando no Airbnb, que me alugou o hostel. E beleza, ele falou pra mim pegar um outro trem pra Aubagne, que é a cidade onde fica o 1º Regimento Estrangeiro, que é um regimento administrativo da Legião Estrangeira. É lá que tem como é que é o nome mesmo? Centro de Seleção e Incorporação. Não lembro da sigla, mas enfim. O Centro de Seleção e CSI, isso. CSI, tipo o CSI mesmo. Centro de Seleção e Incorporação. É lá que eles recrutam, né, os novos legionários. Mas eu não fui direto. Primeiro eu fui pro hostel e esse cara que eu tava conversando, o Igor, ele me passou uns bisuzinhos, né, porque ele já foi legionário. Infelizmente o pai dele faleceu quando ele estava em Castelnaudary, no 4º Regimento Estrangeiro, onde eu também estava. E ele pediu para sair porque o pai dele tinha falecido no Brasil. Teve um acidente na oficina dele, mecânica, lá não me recordo muito bem. E infelizmente ele faleceu e ele tava com o celular lá e ele pediu para sair. Aí ele falou com o coronel do 4º Regimento Estrangeiro, não lembro o nome do coronel, também tive que passar em um raporte com ele. E ele liberou o Igor para sair.
Falou, tudo bem, você pode ir, depois você pode voltar quando você quiser. E você vai enterrar seu pai com um TNU TDF. TNU TDF é um terno. Quando você é recrutado pela Legião, você ganha. Esse terno é 100% responsabilidade sua. E ele deu o terno pro Igor para poder recrutar, perdão, para poder enterrar, recrutar, para poder enterrar o pai dele no Brasil mesmo, sabe? E esse terno eu não pude levar, é isso que eu fico com mais raiva, porque eu tive que passar essa merda 1 milhão de vezes. E é um terno extremamente bonito, ele é cinza, é uma perfeição. E bem frágil também, você encosta um dedo ele já amarrota. É foda. Então, aí no hostel. Desculpa, eu não terminei de contar a história do Igor, mas ele tentou voltar para a Legião e ele não conseguiu. Ele foi lá na porta do primeiro RE em Albânia, quando ele voltou do Brasil, e mostrou o passaporte dele e tudo. Tinha um caporal-chefe lá recolhendo os passaportes, falou que ele tinha que mandar a carta. Ele falou, pô, mas eu não tenho para onde ir, eu tô sem dinheiro. Daí ele falou, isso não é problema nosso. Então ele teve que mandar uma. Pois é. Só sacanagem aí. Pois é. Eles tratam o pessoal que vai pra seleção igual merda, sabe? Isso aí é extremamente normal. Então ele mandou essa carta, você tem que mandar uma carta pro general para você poder voltar, e a carta tem que ser padrão da Legião. A gente aprende a fazer carta lá, para passar em raporte e tudo. Aos cumprimentos do Monsieur General, sabe? Esse tipo de coisa, tem que ser tudo quadradinho, no mesmo tamanho. E você tem que mandar essa carta pro general, aguardar chegar a resposta para você poder voltar pra Legião. Mas primeiro, você tem que ir pra Albânia para fazer tudo isso. E ele tava esperando a carta, e acabou que o general liberou ele para voltar. Só que depois ele teve que fazer a seleção tudo de novo, porque no hostel tinha um legionário, e esse legionário, é melhor nem citar o nome dele aqui, porque já deu confusão por causa desse hostel para ele. E esse legionário, ele trabalha no Estado-Major do primeiro RE. O Estado-Major todos os regimentos têm. É como se fosse a logística. Por exemplo, a gente precisa de 1.000 munições 556 para levar para a Ferme, para a primeira companhia, dar tantos tiros por tantos dias. Aí quem vai liberar essa munição é o Estado-Major, entendeu? Você não faz nada lá, assim, de nenhum movimento, que não seja lavar banheiro, sabe? Sem passar pelo Estado-Major. E ele trabalha lá no Estado-Major, ele tá até hoje. Inclusive eu conversei com ele hoje sobre um dinheiro que eu ainda tenho para pegar da Legião. Mesmo 6 meses depois de eu ter saído, pois é. E então o Igor, ele não conseguiu voltar, porque fizeram ele fazer a seleção de novo, e depois a comissão reprovou ele, por causa do hostel que ele estava. Justamente por causa disso. E a gente avisava ele, esse hostel aí é bobeira, cara. Não vão te pegar por causa desse hostel. Porque já tava dando confusão, já a Legião fecha hostel de legionário que tá fazendo dinheiro só recolhendo pessoal para se alistar e etc. Aí beleza, aí você chegou em Marsella e chegou o grande dia. Chegou o dia de você se apresentar na Legião Estrangeira. Agora é onde tudo começa, onde o verdadeiro beta, o fudido no Brasil, foi se tornar milico em outro país. Conta pra gente. Então, quando eu cheguei lá no hostel, o Igor falou para mim que era melhor eu me apresentar num domingo, porque literalmente todos os regimentos da Legião param de fim de semana, sabe? Eu cheguei lá, era quinta, sexta. Aí até dá o tempo de eu fazer o psicotécnico, fazer o palheiro, o exame médico, então era melhor eu me apresentar no domingo. E eu fui no domingo e acabou que era verdade mesmo, os bisu que ele me passou estavam totalmente certos. Então, eu cheguei lá, eu fui me apresentar com um outro brasileiro que eu conheci no hostel, que virou um amigo pra mim, um cara muito da hora mesmo. A gente foi se apresentar junto, a gente fez umas barras na noite anterior, a gente deu uma volta por Obani, foi um negócio muito da hora, cara. A gente tava passando por uma balada, na frente de uma balada só, pra fazer umas barras lá num campo.
e passava caminho, passava carro cheio de mulher e elas ficavam gritando pra gente, sabe? Acho que eu até te mandei áudio esse dia, lembra? Quando eu tava lá. Esperar atender da E foi um negócio muito bacana, foi um negócio muito bacana. E a gente fez umas barras antes, né? Depois a gente foi lá. Beleza, aí chegando lá, eles mandam a gente fazer, primeiro de tudo, né? Você entrega o passaporte, é sempre um caporal-chefe que fica lá. Caporal-chefe é como se fosse equivalente a patente de um cabo-chefe, que não existe aqui no Brasil. Eu acho que aqui é recruta, soldado, cabo, depois eu já não sei nem se vem sargento direto. Enfim, lá tem essa patente do cabo-chefe, né? Caporal-chefe. E quem for para a Legião vai ver muito ainda. O que mais tem na Legião é caporal-chefe. E beleza. Depois ele pegou nosso passaporte e mandou a gente sentar ali numa cadeirinha lá para aguardar alguém vir para aplicar as barras da gente, né? Então, a princípio você precisa fazer 7 barras para você poder entrar pra uma pré-seleção, assim dizendo. Então foram 7 barras, depois um teste psicotécnico medíocre, muito fácil mesmo. É, E quando eu cheguei lá, já tinham 3 russos esperando, um ucraniano, eu ainda tenho amizade com ele, mesmo ele não tendo ficado na Legião, ele não tendo passado, eu ainda tenho amizade com ele, o nome dele é Artem. E tinha mais 2 caras. E esse outro aí ele passou, só que eu não tinha amizade com ele. E um não passou. Eles estavam lá primeiro que a gente e a gente entrou para o período da seleção e eles não, porque o caporal-chefe que estava lá, ele tinha me explicado, ó, eu vou fazer um teste com ele, você fala para ele que eu escondi nessa mão aqui. Ele tava falando totalmente em francês comigo para ver se eu entendia, né? Acho que para ver se eu era burro ou não. Daí eu entendi, eu falei para ele, ó, e é um caporal-chefe polonês, muito bacana, esse cara era muito da hora. E aí eu falei pro Guilherme, né, que era esse cara que tava comigo. O Guilherme, ele escondeu na mão direita. Ele falou em inglês comigo, né, porque eu falo inglês. O Guilherme não fala inglês. Daí eu expliquei para ele, ó, ele escondeu, eu nem lembro que era, se era um chaveiro, etc. Ele escondeu na mão direita dele. Ele falou, se você acertar, a gente entra para ir pro período da pré-seleção. E os outros não, porque tá muito lotado, tinha muita gente, né? Daí os outros eles iam ter que voltar no dia seguinte. E beleza, daí eu falei pra ele, ó, pega a mão direita que tá ali. Daí beleza, acertou, a gente entrou. E cara, a hora que a gente entrou foi um negócio sinistro. A gente entrou num jeepzinho da Legião mesmo. Nem um jeep, era um furgão, na verdade, um furgão branco que não tinha nada com veículo militar. E a gente entrou e tinha um legionário, na verdade era um engagé voluntário, que o engagé voluntário é antes do legionário, onde se formar legionário. Mas ele já é recrutado. Ele tava na porta fazendo saudação, um negócio que eu falei, meu Deus, que negócio foda. E depois de um tempo eu fiz isso também, quando eu fui recrutado. Era um negócio muito legal de se fazer. Muito foda, é totalmente uniformizado, já fardado, com a boina, né, que lá se chama beré. E toda hora que passa um veículo ou alguém, eles têm que saudar, sabe? Como se fosse os guardas de Buckingham mesmo, um robô. Então, eu cheguei lá e a gente ficou preso numa gaiola chamada Paradise. Aí essa gaiola, a gente ficava lá o dia todo. Aí eles chamavam pra gente fazer alguma coisa, a gente ia ter que ir correndo lá, seja para pegar dados, fazer teste psicotécnico, algum testezinho assim, sabe? E isso aí eu fiquei durante 3 dias. Primeiro eu fiz o psicotécnico, depois eu fiz o médico, o exame médico no outro dia, e já fiz o palhê. Aí no outro dia que eu fiz o palhê, eu vi o Blue. O Blue, o Blue ele tá na seleção já. Então você sai da pré-seleção e vai para a seleção. O Blue, como que funciona? O Blue ele fica mais ou menos 1, 2 semanas como o Blue. Ele tem que fazer um teste de natação. Ele tem que fazer um teste da barraca, que tem que montar uma barraca militar, você tem mais 10 pessoas. Aliás, o Blue, ele fica meio fardado. Ele usa um uniformezinho de esporte do Armée de Terre, que é o exército regular da França, porque a Legião ela é vinculada ao Armée de Terre.
quando a Legião tentou dar o golpe de Estado no governo do Charles de Gaulle, é, e não conseguiu, o Charles de Gaulle, então, ele deu autonomia que a Legião tinha, que era uma autonomia própria, né, como o exército mesmo, assim, regular, né, um outro exército francês, ele deu autonomia para o Armée de Terre, que é o exército regular da França. Então a Legião, ela passou a responder ao Armée de Terre em vez para o Ministério des Armes, que é o Ministério dos Exércitos, né, que tem um ministério próprio disso, não é nem defesa, é o Ministério de Exércitos. Beleza, aí a gente estava lá como Blue já, e a gente teve que fazer uma série de entrevistas, uma entrevista com a Gestapo, que era o mais foda, e é mais a entrevista da Gestapo que vai depender se você vai entrar, se você vai ser recrutado pela comissão ou não, porque eu passei por duas seleções. Quando eu fiz a Gestapo, eu expliquei pro sargento, que era um sargento brasileiro, eu expliquei para ele que eu não tinha me alistado no Brasil. Aí ele falou: como você não se alistou no Brasil? É crime e blá blá blá. Ó, por mim você não entra, mas aí vai depender dos caras lá. Ele falou desse jeito. Eu falei: não, beleza, eu não E tenho plano de voltar pro Brasil. você já ficou na mão, já. Eu fiquei com o cu na mão já, mas eu achava que eu não ter me alistado aqui ia ajudar. Eu expliquei para ele, né? Então, eu sempre quis servir a Legião mesmo, e se não der certo aqui eu volto e passo um tempo no Exército Brasileiro. Aí eu dei essa explicação para ele, eu achei que ia colar, porém não colou. Aquele cara, ele é meio patriota. Mas ele ficou bravo comigo porque eu não servi o EB, mas ao mesmo tempo, quase perguntei pra ele, cara, por que você não foi pro EB então? Por que você não tá lá? Por que você não tá no EB? Aí é foda, cara, é foda. Lidar com brasileiro na Legião é um negócio esquisito. Porque superior russo ajuda russo, superior nepalês ajuda nepalês, brasileiro fode brasileiro. Oi? Então esse cara aí da Gestapo, ele era brasileiro. Ele era brasileiro. Na Gestapo tem um monte de suboficiais que fazem essa entrevista. Então tem suboficial nepalês para fazer em. Não sei qual que é o idioma do Nepal, não sei se é índio ou se é. Não, Bengala é o alfabeto, né? Aí tem um para quase cada nacionalidade, sabe? Quando tem uma nacionalidade muito esquisita de uma língua muito esquisita, aí eles chamam alguém que fale o mesmo idioma que essa pessoa para poder traduzir. Ou se não, é inglês mesmo, sabe? Se a pessoa fala inglês. Então, eu fiz essa série de coisas e quando eu tava na fila da Gestapo, a Gestapo é foda porque você tem que ficar parado, você não pode se mexer durante a entrevista da Gestapo. E você tem que ficar com a mão sobre as coxas, sabe? Retinho, só com o uniforme do Armée de Terre, tem que tirar a jaqueta que você ganha e ficar retinho e esperar eles te chamarem. E beleza, quando eles chamam, aquele lugar lá era foda, velho. Que eu entrava lá dentro, eu via Blue correndo, sargento brigando com Blue, gritando, batendo na cabeça, sabe? Cara, era um verdadeiro inferno pro cara que tá na seleção, mas aquele lugar Era era os, uma merda. Como, perdão? era os bisonhos. Era os bisões. Eu lembro, tinha um finlandês que tava comigo e ele já tava lá a hora que eu entrei. Aí ele tava saindo para mim entrar no lugar dele lá para conversar com um sargento e um outro sargento, que eles chamavam de doutor, porque ele usava uma máscara porque ele tinha medo de contrair hepatite B, que no sul da França tem uma epidemia de hepatite B. 7 em 10 pessoas contraem hepatite B no sul da França. Então é bem epidêmica mesmo. E lá eu conheci um caporal-chefe chamado X. Ele que me explicou isso. Ele trabalhava lá na Gestapo. Ele era caporal-chefe, né? E ele me explicou tudo isso. Ele era um cara muito bacana. Ele era o único brasileiro, um dos únicos brasileiros lá do primeiro regime estrangeiro que era um cara que queria ajudar mesmo, um cara bem foda mesmo. E depois eu fiquei sabendo que ele já foi o terceiro maior jogador de vôlei do mundo. Eu até pesquisei para ver se era verdade. E realmente, o nome dele é Antônio X, para quem quiser pesquisar. Antônio X. Antônio X. Cara, ele foi jogador de vôlei, aí se tornou legionário. Ele se tornou legionário. Ele se tornou legionário justamente para jogar vôlei pela França. Tem muita gente que faz isso. Tinha um queniano, um caporal-chefe queniano que ele entrou para a Legião para correr pela França também, sabe? É um negócio muito legal. Então a Legião abre bastante vaga para quem é músico e para quem pratica muito esporte, assim,
mas de uma maneira séria mesmo, para atletas, sabe? Eles gostam bastante de atletas lá. Então, esse período que eu estava aí na seleção como Blue foi um negócio sinistro. Eles abriam um bar, eles te dão uma quantia em euro que você traz, se eu não me engano, eu tinha pego 60 euros, e eles deixam você usar na lojinha. A lojinha lá é o bar que eles chamam, né? Eles vendem chocolate e suco, refrigerante, as coisas, pra fuder o cara mesmo, sabe? O cara já não tá comendo e vai se entupir de merda, ficar preguiçoso o dia inteiro por causa do açúcar, porque você não come, aí você fica comprando doce, essas coisas, sabe? Aí você come uns doces e já fica morto por causa da merda, do açúcar, o corte de insulina que o açúcar depois. Isso, todo mundo passava por isso. Todo mundo notava que ficava diferente depois que se entupia de doce, né? Porque tava com fome. E eles abriam 3 vezes ao dia, manhã, à tarde e à noite. Não, perdão, 2 vezes ao dia, tarde e à noite. E eu lembrava até do horário, eu ficava na porta já, na fila lá do Assemblement, para eu poder ser o primeiro, para quando virasse a fila eu ir correndo lá para comprar chocolate. Eu comprava Kit Kat e Twix. Caramba, era muito bom, velho. Eu comi muito chocolate lá. Os doces eram muito caros ou não? Então, era tudo 1 euro praticamente. Tudo 1 euro. Tinha... Caramba, eu esqueci o nome daquele negócio que eu gostava bastante, que ele tinha muita vitamina C. Era um negócio que me levantava. Era um suco bem natural, mas ele tinha muito açúcar também. Não vou lembrar. Acho que era Dama, alguma coisa. Era da Coca-Cola também. Não lembro, mas enfim. Nossa, eu gostava pra caramba. Eu ficava dentro da minha jaqueta, velho. Eu escondia 2 latinhas na jaqueta. Um dia o caporal-chefe pegou e mandou jogar fora. Foi 2 euros pro Beleléu. É 20 reais já, 2 euros. Caralho, 20? Porra! Não 20 reais, mas... como eu colocava 4, que eu tinha 2 bolsos, dava 20 reais praticamente, né? Foi os 4 embora. Tinha 2 em um bolso e 2 no outro. Aí eu toda hora eu ficava com sede, eu ia atrás do muro lá, tirava a boina, entupia de suco. Chocolate também. Caramba, era um negócio muito sinistro. Então, nessa seleção, depois de 2 semanas, tem a comissão. Então, a comissão funciona da seguinte forma. Quando você der o seu tempo como Blue, você terminar tudo, a comissão acontece toda quinta-feira, 2 horas da tarde, vem o resultado. Nessa comissão, eles pegam 40 Blues, normalmente, às vezes 41, 42, mas é na faixa de 40, ou 39, 38. Eles pegam 40 Blues e normalmente recrutam 20. Ou seja, normalmente um cara que vai para a Legião e consegue entrar para a seleção, ele tem 50% de chance de virar Rouge, que já é um militar. Ele é um engagé voluntário ainda. O engagé voluntário, ele é um recém-militar que não é legionário. Porque para ser legionário você precisa terminar a ferme e fazer a marcha do Cap Blanc lá, né, de 60 quilômetros. E aí depois você faz o juramento, né, da legião, sabe? Legionnaire, tu és un volontaire, code d'honneur, como eles chamam lá. Aí você consegue o Cap Blanc, então você vira legionário. Até então, sem Cap Blanc, só com boina, você é engajé voluntário. Você é militar, mas você não é legionário. Então, depois disso, depois dessa comissão, vem o Rouge, que eu acabei de falar. O Rouge, ele vai ter um treinamentozinho assim, de 1 semana, lá em Albânia, no 1º Regimento Estrangeiro, onde ele vai assinar o contrato com um banco, sabe? Esse monte de coisa, vai ser mais um administrativo, sabe? Aí toda segunda-feira tem uma corridinha com o adjudant, que seria equivalente à patente de adjunto, né? E essa corrida mata, velho. Caramba, eu fiz 2 vezes porque eu fiquei de retardê, porque eu usei óculos. Eu tive que passar mais 1 semana de Rouge. Normalmente os Blues, eles passam 1 semana de Rouge e já vão pra Castelnau d'Ari pra ter a formação de duração de 4 meses. E eu tive que ficar 2 semanas de Rouge porque eu uso óculos. Eles me mandaram no hospital militar lá de Marselha pra me poder fazer exame.
Ou seja, eu fiz tudo 2 vezes, velho. Foi uma merda. Foi uma verdadeira bosta. Então, e depois quando eu fui pra Castelnaudary, aí começou meu pesadelo, velho. Aí que começou meu pesadelo. Vou por partes. Quando o legionário, quando o cara se torna legionário, ele vai pra Castelnaudary, aí que lá começa o esquenta. Não. É lá que o cara Não, quando o cara é ruge, é um engagé volontaire, aí ele vai pra Castelnaudary. Chegando em Castelnaudary, a primeira coisa que faz é a ferme. A ferme são 30 dias, um mesinho, onde você só vai remassar. Você vai passar fome, você vai passar frio, sono, vai ficar fazendo esporte o dia inteiro. Você vai ter o seu primeiro contato com o fuzil lá, né, o FAMAS. Você vai aprender a montar e desmontar o FAMAS na ferme. Você vai aprender o alfabeto fonético da OTAN, sabe? Então, é a ferme que seria a formação inicial, sabe? E a ferme é fodida, velho. É o negócio mais difícil que eu já fiz na minha vida e todo mundo concordava. No final da ferme, você tem que fazer a marcha do Cap Blanc de 60 km praticamente, onde depois dessa marcha você vai ganhar o seu Cap Blanc. É aí que você vira o legionário. E depois que você acabar a ferme, você vai fazer mais alguns exercícios. Em Pyrenees Formigueres, que é onde é uma região não alpina, mas montanhosa, que é perto de Castelnaudary, onde você faz um treinamento com esqui, essas coisas. É mais umas férias praticamente do que um próprio serviço militar em si, sabe? Depois disso, você tem que ir para Caius, onde é só tiro o dia inteiro, com FAMAS, granada também, tudo esse monte de coisa. Depois outra coisa, Formigueres, o exercício regimentar, que é um exercício aprovado pela OTAN, que os legionários fazem 10 dias de exercício, que é uma simulação de combate real. São 10 dias mesmo, em campo, atuando com o FAMAS, simulando um combate. Isso é um negócio mais foda da formação. E depois disso você vai pro seu regimento. O teu regimento, depois para você escolher, você tem que voltar para Albânia, eles te levam de volta para Albânia, você ainda vai tudo fardar, tudo que você faz a partir de quando você vai para Castelnaudary é fardado, na verdade de ruge. E você tem um monte de roupa. Você tem o Tenu Sport, você tem o Tenu TDF, que eu já falei aqui. O Tenu Sport é um moletom, uma calça ou um short e um tênis de esporte que você leva ou você compra em Castelnaudary. E a vida em Castelnaudary era muito difícil, cara. Lá o pessoal é extremamente violento, arrogante e tudo, sabe? Tudo sem imaginar. Quando tava no serviço general, eu parava pra saudar os cabos, né? Que são os caporais que passavam e os caras ficavam me xingando, velho. E se você não salta, eles dão um tapa na cabeça. Aquele regimento lá era uma merda, velho. Castelnaudary é foda, velho. Você perde a vontade de ficar na legião quando você tá em Castelnaudary. E a maioria dos legionários que vão pra Castelnaudary, eles saem. É lá que a maioria das vezes o pessoal pede civil, porque lá é um lugar bem difícil mesmo. Eu acho que eu fui um pouco covarde, sim, de ter saído da legião, porque a legião era o meu sonho. E eu cresci assistindo um documentário, sabe? Je serai legionnaire, eu serei legionário, e acabou por aí, foi só um sonho mesmo, né? Eu consegui ficar os 4 meses aí da formação, eu tive 4 meses de serviço na primeira companhia do 4º Regimento Estrangeiro, mas infelizmente eu não quis ir pro meu regimento, que eu já estava cansado mesmo, todo dia eu ficava com dor, sabe? Dor nas pernas e no corpo inteiro. A natação foi um negócio que mais me fez desistir, porque na seleção você tem que fazer nadar 25 metros, 25 de ida e 25 de volta, né? São 50 metros. Eles pedem para você nadar 25. Eu conseguia nadar uns 40 metros. Eu não era bom para nadar. E quando você faz seleção, não tem problema você não saber nadar. Mas quando você vai para Castelnaudary, quando você já chega com a tua companhia, você faz natação um dia sim, um dia não.
Natação é um negócio levado bem a sério lá. Eles pedem para você nadar uns 150 metros e dar um tiro ainda. Eu não conseguia nadar 50, como que eu ia nadar cento e poucos metros e ainda dar um tiro? Era impossível para mim. E tinha um sargento lá, um sargento brasileiro, o sargento Costa Alves. Esse cara foi o pesadelo da minha vida. Ele vivia me batendo, me dava tapa nas costas. Eu lembro que ele me afogou na piscina uma vez. Cara, a natação foi um negócio que mais me desanimou na Legião. Mas a natação foi um negócio mais fodido. O que eu me identifiquei bastante com o David Holly porque ele saiu da Força Aérea Americana antes dele fazer o teste para os Navy SEALs, porque ele não sabia nadar também. E ele falava, eu não quero voltar para a água, eu não vou voltar para a água. E ele acabou desistindo da Força Aérea Americana por causa da natação. Não é só você, mano. Não foi você, não. Exatamente. Mas eu devia ter ficado. Eu ainda penso em voltar para a Legião, mas eu acredito que eu não seja recrutado, porque o Igor também não foi recrutado, mesmo mandando a carta. Como que foi a experiência de ser milico em outro país? Cara, é do caralho, porque todo mundo te respeita. Na Legião, até a Gendarmerie, que é a polícia francesa, né? Eles batem continência pra você também, né? Eles prestam continência, né? Como diz o nosso saudoso Jair Messias Bolsonaro. Eles prestam continência pra você, porque lá em Castelnaudary tem um stand de tiro só. Tem muita polícia lá no meio do quartel também, né? E você vai passando junto com o caporal e tudo, eles batem continência pra você, sabe? Porque acredito que seja em todo lugar, menos na Itália. O militar, ele é maior do que a polícia. Então, você tem um respeito muito maior da polícia, o que aqui no Brasil não acontece. Eu tenho um amigo chamado Whindersson, que ele também é seu amigo, e ele é cabo no EB, e a polícia não respeita ele quando para, sabe? Não presta continência. Então, o exército aqui não é levado muito a sério, né? Aliás, nem a gente leva o exército daqui tão a sério, porque o serviço obrigatório daqui tem muito maconheiro, tem muita criança, sabe? Então não tem como você levar a sério mesmo. Então eu não culpo. Mas, cara, quando eu cheguei no Brasil, os militares BR, eles começam a babar ovo pra você, sabe? Eles começam a te idolatrar. Caramba, a lendária Legião Estrangeira, como que você foi pra Legião, cara? Morro de vontade de ir, mas é aquela coisa. É fácil de você entrar pra Legião, só que a maioria das pessoas não querem correr atrás. Eles já desistem só de fazer o passaporte. Acredite ou não, o cara desiste de fazer o passaporte, demora 2 meses, R$250, eu não... tem uns tiozão, né, que, eu não sei mexer em computador, não vou fazer o passaporte. Então, já desistem por aí, sabe? A maioria é esse tipo de galera que quer ir pra Legião, sabe? Então, é duro mesmo, você é educado aqui a não sair do Brasil, sabe? Todo mundo fala do custo de vida lá fora, na verdade é 10 vezes mais barato do que aqui, mesmo você ganhando o salário de lá, sabe? Então lá fora é extremamente tudo mais fácil. Ainda mais você ser um militar lá fora, meu Deus, é um status muito grande aqui no Brasil, sabe? Aí agora vamos falar sobre os prós e contras de ir para a Legião Estrangeira. Os prós de ir pra Legião é o dinheiro. Eu fiquei 4 meses lá, eu voltei pra cá com 20 mil reais no bolso. Eu ainda tenho 1.000 euros para receber, que eles vão depositar até o dia 25 desse mês. Então, o dinheiro, quando você vai pra seleção da Legião, eles estão te pagando por dia. E o tempo que você fica de Blue, você consegue tirar até uns 500 euros. Ou seja, você já tira mais do que uma passagem. Uma passagem se paga ainda mais caro, uns 300 euros, viu? Então, o cara que ele vai pra Legião, ele não tem perda de dinheiro, ele consegue recuperar, mesmo se ele não conseguir passar, porque eles estão te pagando lá, porque você vai ficar trabalhando. Eu trabalhei na fazenda da Legião dos Aposentados, foi o serviço mais difícil que eu fiz na Legião, que é uma vila bancada pelo governo francês, só de veterano da Legião.
E lá eu tive que trocar fralda de velho, tinha um caporal-chefe português que cuida do pessoal lá e... Nossa, ele enche o saco o dia inteiro. Brasileiro! Cadê a bubela brasileiro? E lá tem 2 restaurantes pra você servir os idosos na mesinha, sabe? Eu trabalhei nesses 2 restaurantes. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei lá, teve um puta de um evento que tinha até político francês, foi um negócio bem chique mesmo, e lotou de gente, velho, era um domingo, hein, lotou de gente, eu tive que servir 1 milhão de mesas, eu e 2 colombianos, e, nossa, é gigante o salão, e eu ficava só pensando, meu Deus, o que vai acontecer com o meu corpo se eu deixar esse prato cair? Ó, Felipe, calma aí. Aí que já começa a propaganda enganosa da Legião Estrangeira. Porque pelo que o pessoal vê na internet, ou pelo que até mesmo você já pesquisou, eu também já pesquisei, a gente viu os caras indo pro Mali, indo pra algumas missões. Então, pelo jeito aí, não existe nada disso. É só remassagem mesmo, é só limpar prato, carpir, cuidar de velho. O contra da Legião, você remassa pra caralho, muito mais do que no EB, 10 vezes mais. Então, todo dia, em Castelão Daria, eu fazia faxina. Eu fazia faxina 3 vezes ao dia nos mesmos lugares, velho. Eu tinha que limpar a companhia inteira, o prédio da companhia todo. De manhã, à tarde e à noite. E trocava. Toda a companhia tem um birô de semente. O birô de semente é um serviço semanal para algum caporal-chefe, sargento e mais um caporal que acabou de se formar caporal para treinar assim sobre os novos legionários, sabe? E lá eles mandam só você fazer faxina, eles que cuidam da logística da companhia, sabe? Então eles que vão pedir munição no Estado-Major, entendeu? Então o birô de semente, ele é importante por isso. O que mais incomodava no birô de semente é que normalmente pegava caporal muito ruim e caporal-chefe pior ainda. Tinha um caporal-chefe drogado lá, um caporal-chefe alemão. Ele brigou com um legionário da minha seção, um italiano ainda. Brigou de soco com ele. O italiano queria sair, eles não queriam deixar ele embora. Mesmo ele ter passado por raporte, porque a gente já assina um contrato de 5 anos lá. E eles não te deixam sair de jeito nenhum. Quando você tá na seleção, eles perguntam toda hora: que você participe se mamão, papá, PlayStation? Pois é. Eles perguntam toda hora isso. Quem quer ir embora aqui, voltar pra mamãe, pro papai, jogar videogame, sabe? Então toda hora você pode sair na seleção. Mas quando você tá na formação, lá em Castelão Daria, você não sai de jeito nenhum. Eles fazem de tudo pra você ficar. A Legião não te manda embora nem se você tomar um tiro. Assinou o contrato de 5 anos com a Legião é igual assinar pacto com o capeta. Não tem volta mesmo, velho. A não ser que você queira muito mesmo ir embora. Eu passei por uns 5 raportes. Todo mundo falando, não, velho, fica, vai ser melhor pra você aqui, fica. Mas tudo claro que não desse jeito, tudo numa forma violenta, né? Não, vai ficar assim, vai ficar. Eu lembro que o que mais me destabilizou na Fermi foi eu saber que eu não podia sair. Porque até então lá na Fermi foi um negócio muito difícil. E eu falava pra mim mesmo, se eu não aguentar, é só eu levantar a mão e pedir pra ir embora. Mas não era desse jeito, porque na primeira semana, um alemão queria ir embora, um outro brasileiro queria ir embora, um ucraniano queria ir embora. E daí um sargento entrou lá e falou, que você participa? Por quê? Quem quer ir embora? Por quê? E daí o pessoal explicava, porque isso, Legião pra bom. E daí ele falou, mas todo mundo tem problema, você vai ficar assim. E sabe qual que é a única maneira de você ir embora? É fazendo desaparecendo. Aí que o pessoal começou a desertar. E daí que eu fiquei muito mais desestabilizado. Porque até então eu escutei isso e eu falei pro outro brasileiro que tava do meu lado. Ô Laporte, mas a gente não pode sair não? Ele, claro que não, pô, a gente assinou pra 5 anos. Daí eu assinei pra 5 anos? Porque até então eu não tinha lido o contrato tava no meu bolso, mas eu não tinha tempo pra ler, porque você fica literalmente 24 horas ocupado, tem que ficar fazendo um guarda, então é uma merda, você não tem tempo pra nada mesmo. E quando eu fui assinar as coisas, você não pode ler nada, primeiro porque tá em francês, pra você passar o olho você já não entende muita coisa. Segundo, que eles não deixam. Você começa a ler e já começa a achar ruim já, sabe? Você lê o próprio contrato e eles acham ruim. Mas uma coisa que eles falam vão ser 4 meses de formação,
sem rede social e sem celular. Beleza. Então, no birô de cimento da companhia, troca toda semana. E é sempre um caporal filha da puta. Tinha um caporal alemão também, velho. Meu Deus do céu, que filha de uma puta, velho. Ele vivia me batendo também. Mandava a gente fazer faxina o dia inteiro. O problema é quando chega o fim de semana, que nem eu falei anteriormente, todos os regimentos da Legião param, porque os oficiais, eles vão embora pra casa com a família deles. E todo dia, 6 horas da tarde, é assim também, eles vão embora. Aí, final de semana inteiro, eles não ficam lá. E se não tem oficial lá, eles começam a atacar o foda-se. Eles começam a ligar música alta, rap, rock, lá no meio do prédio da companhia, sabe? Dando foda-se. Começa a usar droga, sabe? E aí que a gente se fode. Fim de semana inteiro, sem os oficiais lá pra ficar protegendo a gente, né? Puta que pariu, era o dia inteiro remaçando aqueles caras. E a gente tava, mesmo quando a gente tava indo embora, sabe? Era essa mesma merda, velho. Eles não deixavam a gente em paz por prazer mesmo, sabe? É isso que foi uma das partes mais ruins. Então, eu cheguei à conclusão, lá em Castelnaudary, que a Legião só tem psicopata, sabe? E isso foi algo também que me levou a sair. Porque eu perguntei para uns legionários do 2º Geni, do Zemreg, eu perguntei como que era um regimento de combate. Ele falou que é a mesma coisa que em Castelnaudary. Daí eu falei, pronto, então foda-se, então é tchau Legião. Porque pra viver numa circunstância daquela, 24 horas por dia, sabe? Eu preferia voltar pro Brasil pro meu emprego de merda mesmo. E o que não foi isso, né? Mas enfim. E era praticamente desse jeito a vida lá em Castelnaudary. Eu peguei justamente a primeira companhia, que era a companhia mais ruim que tinha em Castelnaudary. Era a pior companhia mesmo. Era difícil de lidar porque a logística da companhia era ruim. Eram psicopatas mesmo, sabe? E era um pessoal bem difícil de lidar, sabe? Por isso que sempre teve a fama de companhia ruim. E eu tava pensando, quando eu sofri o acidente, talvez fosse por isso. Eu sofri o acidente, não era pra mim ter ido pra Legião. E quando eu cheguei lá, eu caí justo na pior companhia do 4º Regimento Estrangeiro, que era pra mim não ficar mesmo. Se eu tivesse passado na primeira comissão, se o cara não tivesse encrencado comigo, que eu não tinha me alistado no Brasil, eu tinha pego a 2ª companhia. A 2ª companhia é a companhia mais fácil de Castelnaudary. Eu chegava lá pro pessoal que tava comigo na primeira seleção, né, o Guilherme, e eu perguntava, velho, como é que tá sendo pra você? Tá foda aí? Você tá passando fome? Ele, não, a gente come pizza toda semana, todo fim de semana o pessoal compra pizza pra gente. Aí eu, caralho, velho, por que eu tenho que comer comida do chão fim de semana? Era foda, velho, fim de semana era foda. A cantina também fica fechada no domingo, aí tem que ficar comendo ração militar, cheio de tóxico, era uma merda, velho. Mas a comida de lá era boa. A comida da Legião era algo que eu não podia se reclamar. Era um negócio muito bom mesmo. Estamos caminhando aí pro final, tem apenas mais 2 tópicos aqui. E agora, Felipe, seja sincero e direto. O que te realmente motivou a sair da Legião? Bom, direto e reto, eu fui covarde mesmo. Eu não aguentei toda aquela pressão que a companhia estava me dando. De 40 legionários que tinham na minha seção, saíram 30. E quando a gente estava saindo, o coronel começou a perguntar pra gente por que estava saindo tanta gente. Nosso chefe de seção também era um cara muito foda de lidar, era o Lieutenant Chastel, era o nome dele, né? Lieutenant é de tenente. Lieutenant Chastel era um cara muito foda de lidar mesmo, ele era um cara extremamente filha da puta, sabe? Ele não gostava de latino, sabe? Tem toda essa questão racial na Legião também, querendo ou não, sabe? É algo complicado mesmo. E foi justamente isso que me fez sair da Legião. Claro, eu tenho vergonha de afirmar isso pros outros, né? Mas é a verdade. Mas eu me arrependo muito de ter saído. Quem vai pra Legião e sai tem que pensar bem no que tá fazendo, porque eu voltei pra cá, eu achei que não ia ser a mesma coisa, mas tá sendo a mesma coisa. Eu tô na mesmice, eu tô sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo antes de eu ter ido pra Legião. É um tédio muito grande,
trabalhar diretamente com pessoas, né? Eu trabalho numa autoescola agora com meu pai e é foda ficar marcando aula para aluno toda hora, reclamando, brigando, toda hora dá algum BO, é um serviço muito chato, difícil, sabe? Então eu quero voltar e eu tô indo agora para Bélgica. Eu vou tentar fazer o teste para o exército belga, né? Só que para isso você precisa falar francês com 100% de fluência e ser cidadão europeu. Eu tô indo pegar minha cidadania italiana e é o bizu que eu passo pro pessoal que tem a descendência europeia e que é milico. Pega a tua cidadania europeia primeiro e vai para Irlanda ou para Bélgica, que são países que pagam 2.000 euros, né? A Legião paga 1.280 euros. Vai ser muito mais fácil do que a Legião e é muito mais operativo do que a Legião, porque a Legião só está atuando no Mali, eles mandam poucos legionários para o Mali, tem muito pouco mesmo. Então a Bélgica ela é muito mais operativa que a França. Se não me engano, membros da União Europeia, ou assim, no geral, que mais operam é a Bélgica e a Alemanha, um pouco o Reino Unido, a França nem tanto, agora a França já operou mais. Então é muito mais bizu você ir para a Bélgica ou para a Irlanda do que você ir diretamente para a Legião, né? Ganhar pouco e ficar fudendo. Vai operar mais na Bélgica e eu já vou fazer direto para SFG, Special Forces Group, são as forças especiais. Pois é muito mais fácil lá. Você pode aplicar para piloto de tanque, para oficial, pode para qualquer coisa, sabe? É muito mais fácil, são os mesmos testes, sabe? Para todos, até para piloto de caça. E um outro cara também, são poucas as pessoas que sabem que você pode entrar em outros exércitos além da Legião, e muito mais fácil. Mas agora o último tópico que vai ajudar muita gente aí, que mesmo você contando aí toda essa experiência sua aí, essa reviravolta, essas passagens que você teve aí, essas experiências não foram também muito boas. Passa o bizu pro pessoal, desde comprar passagem até lá dentro. Explica um pouco aí pro pessoal aí, para quem quer se tornar um milico em outro país. Certo. Então, pro pessoal que tá indo, eu aconselho mesmo comprar passagem pela internet. Não comprem com ninguém, porque isso dá muito problema. E na Legião eles perguntam com quem você comprou sua passagem. A Alessandra, ela é muito queimada na Legião, ela vende passagem. A família inteira dela, na verdade, né? Eles têm um histórico disso. Eles perguntam se você conhece ela lá. Eu tive até que excluir ela do Facebook. Teu celular, leva ele vazio, porque eles catam teu celular, pedem a senha, a rede social e tudo, eles olham tuas conversas, eles olham o que você tem na galeria. Sobre drogas, tinha um boliviano, um boliviano na seleção, ele não foi pego no teste de droga, ele falou pra mim que ele fumou maconha 1 mês e meio antes de ter ido pra Legião, e não pegou. Não é bom falar que já usou drogas também, porque a Legião opera na Guiana Francesa em combate contra as drogas, né? Então você está financiando a morte de legionários, né? Você usando droga. Um outro bizu. Voltando ao negócio da Alessandra, eu conheci um brasileiro quando eu estava no Paradise na segunda vez, e ele falou para mim que o Eduardo, que acho que é sobrinho da Alessandra, sei lá o que é dela. Enfim, ele vendeu a passagem para ele muito caro. Ele estava cobrando 80 euros a diária no hostel dele. Eu paguei 12 euros na diária do meu hostel com um legionário. Ainda, né, passou um monte de bizu. Esse Eduardo nunca foi legionário. E ele me falou que ele cobrou 50 euros para levar ele do aeroporto até Albany, o que em passagem de trem do aeroporto de Mar é uma passagem. Falhou de novo, Felipe. Ô, Joe, mas que porra, hein? O que tá acontecendo, cara? Sei lá, é a tristeza de ter saído da Legião. A Alessandra, ela é bem queimada na Legião, como eu disse.
Se você for pro hostel dela, ela vai falar, ó, quando você estiver indo se apresentar, não fala que você me conhece. E quem fala conhece ela, reprova. Inclusive, a Legião fechou o hostel dela quando eu tava lá. E, bom, outro bizu bom é esse da natação e da corrida. Para você fazer o palheiro, você não vai sofrer tanto. Mas depois que você for para Castelnaudary, você vai bastante. Então, procure fazer uma natação, uma corrida, sabe? Certifique-se de que você tá bem mesmo, porque para entrar pra Legião é fácil. O difícil é você ficar aguentando o tranco depois se você não tem um físico muito bom. E a Legião é complicada. É fácil de entrar e difícil de sair. Um outro bizu que eu dou pro pessoal é não levar real, nossa moeda para lá, trocar tudo em euro. Porque o dinheiro que você vai levar lá para a Legião, eles vão pegar tudo. Vão guardar para você. Vão pegar teu celular, tudo. E esse dinheiro só vai retornar para você quando você sair ou quando você voltar de Castelnaudary para escolher o teu regimento. Ou eles depositam no teu cartão no meio, porque a gente ganhava um cartão lá para ficar comprando coisa no foyer, né? Porque foyer, a gente tá precisando de uma blusa, não ter nu, porque rasgou uma blusa da companhia, essas coisas. A gente tinha que comprar tudo lá, sabe? Nossa, eu lembro Nossa, eu gastei tanto dinheiro com chocolate lá, com comida. Quando eu tava saindo foi a melhor época. Foi muito divertido quando eu tava saindo. Foi uma experiência do caramba. Tava todo mundo feliz de ir embora. A gente podia dormir mais, sabe? A gente trabalhava pouco. Foi realmente um negócio de descanso, sabe? E a gente podia ir no foyer comprar um monte de coisa. Isso era muito bom. Nossa, eu enchia meu bolso de barra de cereal, sabe? Ai, caramba, foi um negócio bem prazeroso. Porque tinha muita gente que era viciada em açúcar lá, né? Porque você fica muito estressado. E qualquer fonte de prazer lá já te alivia a cabeça. Você tem algum bizu aí pra passar, tipo, quando você passa pela Gestapo lá ou não? Pela Gestapo, ó, minta. Mas saiba mentir. Se você já usou droga, fala que você nunca usou droga, não vão pegar no teste de droga, porque eles fazem um exame de farmácia. Um psicólogo bota pressão no pessoal da seleção, falando: tem certeza que você nunca usou droga? Você vai fazer um teste de droga e vai pegar, mas não pega nada, ninguém pegava. Mas eu acredito que a substância sai em 3 meses, né? Mas como o cara disse, 1 mês já não constou nada, né? Eles falam que mentir é definitivo lá, mas se eles pegarem alguma mentirinha, você tem que se mostrar sempre um bom pax, como eles dizem lá, né? Um bom voluntário. Então cada vez que você trabalha, quando você tá na seleção, eles te dão nota, sabe? Tem um caporal-chefe brasileiro que cada semana troca de caporal-chefe lá que vão cuidar dos Rouge e dos Blues, né? Mas não do Estado-Major, outra coisa isso, é totalmente diferente. Tem um caporal-chefe brasileiro que ajuda muito os brasileiros, eu não sei o nome dele ainda, ele veio de São Paulo, ele é um cara muito bom, ele ajuda muito os brasileiros, ele é um único dos brasileiros que ajuda os brasileiros, o resto fode o brasileiro. E ele te dá uma motivação do caramba de você ir. É um cara muito bacana, ele sempre chamava a gente pra trabalhar, dava nota máxima, sabe? Acredito que isso tem ajudado um pouco a gente a entrar também. Voltando a Gestapo minta, mas minta de uma maneira certa, paga o que você tinha de conversa, pague pornografia do seu telefone, porque tinha um húngaro lá que o celular dele só tinha pornografia, tinha um outro brasileiro lá, os brasileiros que vão pra Legião é tudo ruim, em grande maioria, por isso que não conseguem entrar e ficam reclamando em grupo. Tinha carioca lá que tava comigo, o cara era MC, velho, o cara era MC, e o celular só tinha putaria, tinha funk, aí eles nunca conseguiam entrar e ficavam, porra, velho, a Legião é difícil, mas a Legião não é difícil de entrar, é só você ser decente, que você consegue entrar, fazer tudo no mínimo, ser decente é só isso que eles pedem pra você conseguir entrar. Tem mais alguma coisa pra complementar aí? Que você esqueceu de falar, que você quer deixar aí pro pessoal? Bom, por enquanto é só isso mesmo.
como eu já disse antes, a Legião vale a pena, assim, só tem que ter cabeça pra ir, porque se eu tivesse mais cabeça, eu teria ficado, porque a Legião era um sonho mesmo pra minha vida, sabe? Você vai fazer um dinheiro do caramba lá, com 5 anos, pega a cidadania. Vai ser uma experiência maravilhosa também, porque você vai conviver com umas 170 nacionalidades diferentes, sabe? Os russos são loucos pra caramba, sabe? Um estereótipo de Gopnik mesmo, né? Aquele famoso eslavo humano, é isso mesmo. Tudo que você tem de estereótipo de uma nacionalidade, lá você tem certeza absoluta que é aquilo mesmo, sabe? A Legião foi uma experiência muito boa pra mim, além de eu ter feito um dinheiro bom. Isso é até um currículo, né? Que eu falo pra alguém que se eu for arrumar um emprego, eu fiquei um tanto tempo na Legião Estrangeira, a pessoa vai, caramba, né? Porque a Legião Elite do Exército Francês, nos documentários falam que eles rejeitam 8 em 10, o que não é verdade. E é isso. Pros milicos aí, né? Legião é um negócio muito bom mesmo. Bom, o podcast tá ficando por aqui. A gente teve essa breve conversa aí com esse ex-legionário que se arrependeu de ter saído. Mas, Felipe, você quer deixar alguma mensagem aí pros ouvintes? Se alguém tiver alguma dúvida, essas coisas, pode mandar aí nos comentários. Eu mando pro Joe aí, ele vai responder para vocês. Mas é aquela coisa, né? Corram atrás das coisas, porque não existe nada difícil, né? A questão é só correr atrás. Oh, aí sim. Boa, garoto. Então, pessoal, o podcast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, para quem escutou até o final. E até o próximo podcast. Fiquem na paz aí. Abraço a todos.